Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E como o próprio título do vídeo já disse, hoje eu vou falar sobre o meu relato de parto. Eu vou contar resumidamente como que foi as 32 horas de trabalho de parto. Gente, foi cansativo, hein? Então vamos lá? Bom pessoal, e como é que a gente chegou então nas 32 horas de trabalho de parto, né? Pra vocês terem uma noção. Eu tive esse pré-eclâmpsia no final da gestação, com 36 semanas, foi quando a gente diagnosticou a primeira pressão alta. E dali pra frente eu comecei a monitorar. Com 37 semanas eu fui no clínico geral e eu pedi pra pegar uns dias de testado, justamente porque eu tava muito cansada, eu já não tinha mais aquela força toda pra trabalhar, mas eu ainda tava trabalhando. Eu fiquei de quarta até sábado em casa e no domingo eu fui trabalhar. Até o meio-dia e meio tava tudo legal. Com contrações basicamente de treinamento. Dali pra frente, eu comecei a sentir as dores um pouquinho mais fortes, mas como eu tava trabalhando sentada no domingo, tava tranquilo. Só que na hora do café, até o Cláudio, meu marido, ele foi levar um lanche pra mim no café. Aí eu sentei na parte de trás do carro, justamente pra poder ficar mais espaçado, ter mais espaço pra mim e ficar mais confortável. E foi onde eu comecei a ter muitas dores. Como não tinha mais uma posição para mim poder ficar, eu saí do carro, eu me encostava nas portas, daí eu gemia de dor. Aí foi onde que eu olhei pro Cláudio e eu disse, não dá mais, eu vou ser obrigada a ir pro hospital. E fomos. Chegamos lá, já era umas 5h30 da tarde, pra gente chegar e ser atendido. Mediram a pressão, eu tava com pressão alta de novo, e daí resolveram fazer um exame para saber se eu tava tendo a pré-eclâmpsia já. E sim, eu já estava com pré-eclâmpsia. Só que nesse fuzuê de fazer exame, de esperar ser atendido e tudo mais, eles resolveram também fazer o exame de toque e eu já tava com 1 centímetro de dilatação. Então a médica, plantonista do dia, a doutora Bruna, ela resolveu já deixar ali para fazer a indução do parto. Então eu fiz a internação perto de umas 11 horas da noite do dia 9. Só que como eu já estava em dilatação, eu já estava com 1 centímetro, eu já estava em trabalho de parto. Dia 10 a 1h30 da manhã foi quando eles colocaram o primeiro comprimido e eu já estava com 3 a 4 centímetros de dilatação, sem ter colocado o comprimido. Então dali pra frente era para começar a aumentar os estágios de dilatação. Era 4h30 da manhã, foi colocado o segundo comprimido, depois às 9h30 da manhã. Às 9h30 ele tinha aumentado de 5 para 6 centímetros de dilatação. Eu tive bastante contrações, só que elas não ritmavam. Então eu só sentia a dor, passava, sentia a dor, passava. As contrações elas não conseguiam começar a entrar na fase expulsiva do Luiz. Então vamos pra ocitocina, né? Chegou meio-dia, a médica olhou pra mim. E gente, nesse meio tempo, eu andando, eu fazendo exercício, eu com bola, tudo que vocês podem imaginar eu fiz naquele hospital pro Luiz tentar nascer de parto normal. Até porque sempre me colocaram um terror sobre a cesárea. Chegou meio-dia, eu olhei pra doutora e disse, doutora, tem como a gente estar fazendo a cesárea? Só que como eu não sabia quanto que eu já tinha dilatado ou não tinha dilatado, eu tinha almoçado às 11h30, meio-dia na verdade, e ela chegou meio-dia e meio. E ela olhou pra mim e ela disse assim, tu comeu? Comi. Ela disse, então temos que esperar 12 horas. Ela disse, tem ocitocina, se tu quiser a gente já pode começar a colocar a ocitocina e ver se ele nasce nesse meio tempo. Comecei. Então, a gente começou, acho que era 1h, quando eles começaram com ocitocina na veia. E dali pra frente, eu só senti dor. E muita dor. Gente, domingo eu acordei 8 horas da manhã. Isso já era segunda, 4 horas da tarde. Esse horário todo sem dormir, então eu já tava cansadérrima. Dolorida já. As enfermeiras chegavam pra mim e diziam, mãe, tens que caminhar, mãe, tens que fazer exercício. E eu já tinha feito a madrugada inteira. Nesse meio tempo, do meio-dia até as 4, elas aumentaram 2 vezes a dosagem de ocitocina. Então, eu já tava mole, fraca de dor e sentindo dor. Eu só me encolhi. Eu lembro que o Cláudio ainda veio, ele deitou atrás de mim na cama, porque ele viu que eu já não tava mais aguentando. Desde o meio-dia, eu resolvi não comer mais. Justamente para se precisasse fazer cesárea à noite, eu conseguisse fazer cesárea à noite. Vinha a comida, eu olhava, entregava pro Cláudio, ele comia a minha dele. Chegou 8 horas da noite. Ela fez o toque de novo. Aumentou a dosagem da ocitocina de novo.
viu que eu ainda tava com 5 para 6 centímetros de dilatação. Então isso desde as 9 horas da manhã eu não tinha aumentado nada de dilatação. Eu tava realmente só sentindo dor, só tendo as contrações. Não tinha Cristo que fizesse elas ritmar. Eu já tinha andado aquele hospital inteiro e nada. Eu olhei pra ela, tem como a gente fazer a cesárea? A médica muito num bom humor, eu não lembro o nome dessa médica, porque a gente tinha trocado o plantão já 2 vezes já. Ela olhou pra mim e disse assim, mãe, é como a gente quer, não como tu queres. Virou as costas e me deixou falando sozinha. Aquela carinha de palhaço, agora esse cairia muito bem aqui. E eu chorando de dor. Do nada, apareceu outra enfermeira, eu cobrei de novo pra fazer a cesárea, então eu já tinha cobrado 3 vezes elas pra fazer uma cesárea. Aí veio a doutora de novo, daí só que ela veio, já era quase 10 horas da noite. Ela disse, mãe, então tá bom, então a gente vai fazer, tu não comeu mais nada, né? Eu disse, não comi mais nada, então a gente vai fazer a cesárea. Tudo certo, vamos fazer a cesárea, tiraram a ocitocina de mim. Imagina, esse tempo todo, desde o meio-dia, meio-dia e meio no caso, até 10 horas, 10 e meia da noite, eu tava na ocitocina, tava sentindo dor, tendo contração, cansada. Tá, agora vamos pra cesárea. Chamaram a gente pra ir pra cesárea, era 11h50 do dia 10. Quando eu tava já na mesa pra fazer a operação, pra tomar anestesia, vieram correndo falar que o anestesista tinha tido um problema e ele não ia conseguir chegar a tempo. Ele ia se atrasar um pouco. Lá foi a gente pro pós-operatório esperar o anestesista chegar. Gente, vocês não têm noção. Era dia 11, 1h10 da manhã. Chamaram a gente pra gente ir fazer a cesárea. Meu filho nasceu a 1h24, graças a Deus. Só que eu já tava podre de cansada. Ainda tem todo o sintoma da cesárea, porque quem faz cesárea sabe que daí começa aquela fase de tremor, a gente não pode se mexer. Enfim, eu tava a derrota da derrota, porque basicamente eu já tava mais de 48 horas acordada e já estava já em 32 horas de trabalho de parto. Venci. Hoje ele tá lindo, tá com 2 meses já, coisa mais querida do mundo, mas... cara, nunca mais eu vou forçar um parto normal, vou tentar ao máximo o parto normal, porque, gente, cesárea foi tudo tranquilo, beleza, eu entendo as mães que fazem parto normal, porque é um benefício pro bebê e era pra ter sido assim já desde o começo, só que, por favor, não coloquem na cabeça das outras mamães que cesárea é um cúmulo, porque não é. É um jeito que cada uma tem de poder estar gerando o seu filho. Eu tive tanto medo que eu acabei sofrendo o dobro, à toa. Tanto que assim, ó, eu lembro que a fisioterapeuta vinha pra gente poder andar no hospital depois, no pós-operatório, e a própria fisioterapeuta olhava pra mim e falava assim, tu acabou contigo. Tu forçou demais uma coisa que não estava acontecendo. Tu poderia ter pedido cesárea já desde o começo, quando tu viu que já não estava mais dilatando, tu estaria com uma recuperação bem melhor. Então, basicamente, eu sofri na recuperação porque eu forcei demais algo que não era pra mim, que era o parto normal. Então, se vale a minha dica, vão até onde vocês acham que é legal. Não tenham medo de cesárea, porque também não é um bicho de 7 cabeças, não. E graças a Deus, hoje o Luiz está aqui com a gente e a gente está muito feliz. Então, esse foi o meu relato de parto. Um beijo pra vocês, que Deus abençoe. Se vocês gostaram, curte e comenta aqui embaixo pra mim. E já se inscreve no canal, porque esse canal ele vai ser designado justamente a maternidade, casamento, dia a dia. E eu conto com vocês pra estar aqui comigo, tá bom? Um beijo, tchau!